Importante considerar que o tal líder não era alemão, na verdade, e sim austríaco. Era proveniente de uma família bem desajustada, assim como foi a sua própria vida. O pai queria que ele fosse funcionário público, como ele. Mas o sonho do garoto era ser artista, pintor. Sabia disso? Porém, ele foi sumariamente rejeitado, ao que consta por 2 vezes, pela Escola de Artes de Viena em 1908, aos 19 anos, sob a alegação de não ter talento. Faltava a ele um pouco mais de ousadia, a ousadia dos modernistas, por exemplo, porque ele estava preso, engessado ao academicismo, à estética clássica. E isso foi um problema, um imenso problema. Mesmo assim, ele seguiu pintando muito, produziu centenas de obras. Se você pesquisar, encontrará muitas, caso você queira, lógico. Mas vamos ver 3 exemplos, para você ter uma ideia. Ópera de Viena, Cartório de Registro de Munique, 1910, e Vaso com Flores, uma aquarela. Viu como ele pintava até flores? Quem diria, hein? Você sabia disso? Tudo muito acadêmico, certinho. Nós temos a tendência de esperar que um artista, alguém que desenhe, pinte, por ser assim uma atividade que naturalmente pressupõe níveis de percepção e sensibilidade mais aguçados, acompanhados de conhecimento teórico, domínio técnico, claro, esperamos que artistas, assim como apreciadores da arte, sejam criaturas mais sensíveis e empáticas. E eu acredito nisso, por isso eu falo tanto do nosso olho de artista e do quanto o contato com a arte pode nos despertar, inspirar e sensibilizar. Porém, precisamos admitir que há exceções, pontos fora, bem fora da curva, como esse caso. Quanto a mim, e talvez a você também, não posso deixar de pensar que se ele tivesse sido aceito pela bendita Escola de Artes de Viena, poderia ter poupado o mundo dessa tragédia, dessa desgraça, dessa barbárie. Ou será que outro tomaria o seu lugar? Com a mesma intensidade? Será? Fica a questão. E vai vendo. Pensa no sentimento de rejeição desse cara. Pensa no ódio. E o tempo passa e a vingança, infelizmente, virá. Então, ele era um cara que amava a arte? Parece que sim. Porém, só até a 2ª página. Ou seja, ele amava a arte acadêmica, clássica, as referências greco-romanas, o equilíbrio, a harmonia que ditavam o ideal de beleza, que era no que ele acreditava.
Mais tarde, já como líder, ele usaria os seus dotes artísticos para criar e dirigir toda a estética do partido. Uniformes, bandeiras, símbolos, cores, projetos arquitetônicos megalomaníacos, organizações de mega eventos. Lembrando que depois da rejeição, ele entrou para o exército alemão e atuou na Primeira Guerra Mundial. Antes, na Áustria, ele fugia do exército como o diabo da cruz, porque ele queria ser artista e provavelmente enxergava a incompatibilidade dessas duas coisas. Depois, ele se joga de cabeça na guerra, exercendo a função de mensageiro. Foi condecorado, recebeu medalhas, chegou à patente de cabo, que era o limite para estrangeiros como ele, foi ferido por 2 vezes e sobreviveu. Ficou parcialmente cego em um ataque com gás mostarda e estava hospitalizado quando ocorreu o armistício. Enfim, tomou gosto pela coisa toda. E com o fim da guerra, ele se junta aos ex-combatentes para reconstruir a Alemanha, que se encontrava daquele jeito que já mencionamos, destruída. Depois de uma tentativa fracassada de golpe de Estado, ele foi preso. E o que fez? Aproveitou o julgamento para atacar a democracia parlamentar e promover o nacionalismo xenófobo. Ficou preso por 1 ano e aproveitou para escrever a sua biografia, aquele livro, publicado em 1926, onde ele descreve todos os seus valores, os princípios políticos, entre eles os pontos que já mencionamos.